É você? Então, meu amigo, você está preparado para enfrentar essa recessão causada pela Covid-19? Eu li um boletim da Embrapa e quero compartilhar com vocês as observações que são muito pertinentes. Então, se você se interessa por saber os impactos do Covid-19 sobre o mercado de cordeiros e cabritos, assista esse vídeo. Bom, esse boletim da Embrapa que eu li e fiz algumas observações é o boletim número 10 do Centro de Inteligência e Mercado de Caprinos e Ovinos. Ele começa esse boletim trazendo uma informação que a agricultura é essencial, realmente. A agricultura produz alimento, comida, e isso é essencial para as cidades. Vejam e percebam o quão importante somos nós, agricultores, pecuaristas, que garantimos a segurança alimentar, não só nossa, como também dos grandes centros, né? Muitas vezes os produtores são colocados à mercê, né, de condições de trabalho, de reconhecimento, mas numa situação como essa, realmente é que as pessoas, no seu cotidiano normal, percebem a importância de nós, agricultores, de nós, pequenos agricultores, para garantir essa segurança alimentar. Então você, agricultor, pastor, criador, pecuarista, enfim, o que você seja, né? Por mais pequeno que você seja, mas se você é um produtor de alimentos, Deus te abençoe, você orgulha muito, porque é muito digno esse trabalho. E a Embrapa já começa com essa observação. Ele fala o seguinte: de nós brasileiros, que somos aproximadamente 210 milhões, né? Então, 210 milhões de pessoas aqui no Brasil, só no Brasil. Não estou falando fora, o Brasil que é um grande exportador de comida também. Vamos falar do Brasil, vamos falar de nós, do nosso povo. 210 milhões de bocas. Então, disso, tem que dar um destaque muito grande para a agricultura familiar, porque as commodities, né, as grandes fazendas, elas têm um impacto sim muito positivo para o Brasil por ter uma contribuição significativa no PIB brasileiro. Porém, a agricultura familiar, ela tem uma participação muito grande no cotidiano dos brasileiros, por ser aquela comida do dia a dia, tá? Então, segundo o censo aí do IBGE de 2017, nós somos 3,8 milhões de estabelecimentos da agricultura familiar, tá? Estamos em 87 milhões de hectares e emprega 10 milhões de pessoas. 67% do total ocupados no campo, ou seja, de toda a ocupação do campo, 67% é da agricultura familiar, tá? Vendo dados aqui relacionados ao nosso mercado, que é ovinos, caprinos e vou falar aqui também do leite de cabra que ele se referiu, 57% disso, do rebanho ovino, é da agricultura familiar, 70% do caprino e 69% do leite de cabra provém da agricultura familiar. Veja que impacto tem nós do campo, nós da agricultura familiar, frente à segurança alimentar do brasileiro. Então, isso é muito positivo. Vamos ficar atentos a esse detalhe e nos valorizarmos como produtores. Então, essas medidas adotadas para a redução da propagação da doença, ela vem em cascata até chegar no produtor. Então, esses informantes, eles falaram o seguinte, basicamente, que os abatedouros com atividades estão
momentaneamente suspensas, abatedouros ou pararam de abater ou reduziram os abates, e houve um aumento também do tempo dos animais, né, no campo. Então vai acontecer isso. Então animais que estavam prestes a ir para o abate, eventualmente vai ter que ficar um pouco mais de tempo na propriedade esperando passar, né, esse ato aí e a demanda voltar. O que pode acontecer é o seguinte: com esse aumento da oferta, os preços podem cair. Então, cabe a nós ter orientação, estratégia para evitar, né, males maiores. Então, é o que a gente vai falar aqui. Tá? Tiveram informação também de cooperativas mais associadas ao sul do Brasil. Então veja a importância aqui de uma cooperativa. Né? A cooperativa já consegue fazer retenção das vendas, aumentou, né, o estoque de abate, tem capacidade de assumir ainda essas compras dos seus cooperados e manter um estoque para fornecer aos seus clientes agora e também pós restrições aí da pandemia. Então, por alguns meses ainda, quem é cooperado tem essa segurança maior de poder abater o seu animal e ser remunerado com os preços atuais. É momento mais do que nunca para organização e planejamento. Tá? A gente sabe que esse equilíbrio é muito importante para manter os preços. Então, a oferta e a demanda, ela é muito importante para a viabilidade econômica do negócio. E o produtor, quando ele está sozinho, quando ele produz sozinho, por maior que ele seja, ele fica isolado e ele sente mais efeitos como dessa crise. Por exemplo, por quê? Porque é uma cadeia curta. Ele produz, ele já vende ali para o consumidor final, ele está mais desprotegido. Ele faz essa comercialização pessoa a pessoa, né? Enquanto que numa cooperativa consegue ter uma demanda, ter uma oferta de produto constante, consegue viabilizar essas carcaças em cortes nobres, fechar parcerias com redes atacadistas, e é isso nesse momento que as pessoas da cidade estão tendo acesso, são as grandes redes, supermercado também é importante, e a gente só consegue acessar esse mercado de alguma forma. Não estou aqui falando que ele tem que ser o principal mercado, mas é também importante, a gente consegue acessar esse mercado aí com a organização e os produtores sendo cooperados, o benefício é muito maior. E os impactos na importação da carne ovina? Ele traz essa informação. Vejam que interessante. Em 2019, o Brasil importou 600 toneladas de carne ovina. Isso corresponde a aproximadamente 50 toneladas por mês. E importou também 1.450 toneladas de vísceras, basicamente, ou grande parte disso. Tripas de ovinos. Você não sabia? Acredito que deva ser para fazer linguiça. A própria linguiça bovina. Aquela pele externa é feita com tripa de ovino. Veja que interessante. Isso tudo, somando a carne com as vísceras, totalizou 15 milhões de dólares.
Eu fiz a conversão hoje ao dólar a 5,15. Isso dá 81 milhões de reais. Ou seja, 81 milhões de reais são comprados de fora, porque aqui no mercado brasileiro não temos condição de atender com qualidade, com constância. Então é importado. É uma grana boa. E o que aconteceu? No mês de março, as importações já caíram em 65%. Ou seja, a pandemia também travou, né, essas importações. Então, o que era uma média lá, que vinha acontecendo de 50 toneladas mês, caiu para quase 22 toneladas. Então, os caras sentiram também. Então, isso representa 8% do mercado total de comercialização. É importado. Mas, para atingir esse mercado, a gente precisa profissionalizar mais. Porque esses 81 milhões de reais aí, as pessoas pagam, né, mais pelo produto, mas querem regularidade e querem condição sanitária, né? Selos, inspeção sanitária. Então, é um mercado aí de 81 milhões de reais. E aí? E quais são as recomendações trazidas aí pelos pesquisadores? Vamos ver aqui o nome deles. Os pesquisadores da Embrapa: Cícero Cartacho de Lucena, Zenildo Ferreira Holanda Filho, Marco Aurélio Delmondes Bonfim. Então eles trazem aí no final desse boletim recomendações. São elas: sistema de produção e ambiente organizacional. Então, como diz meu avô, como diz o meu pai, nada de mal, né? Nada que é de mal, nada que é ruim, é 100% ruim. Você pode ali extrair alguma coisa e aprender. Então esse é um momento, sim, para aprender. Tá certo? Ele fala o seguinte: é uma constatação. Produtores isolados têm o quê? Um menor valor do produto, uma maior dificuldade para a comercialização. É verdade. Estou aqui eu, apenas um produtor, né? Não tem nenhuma cooperativa com esse mesmo foco de produção para me auxiliar, para me ajudar na comercialização, para abater os animais que estão sendo terminados. Então, se não há isso, o produtor sozinho tem que tomar as suas medidas isoladamente. Isso é muito ruim. Uma coisa que a cooperativa ela pode trazer nesse momento, ou se não existe, mas que os produtores fiquem atentos, é o seguinte: por que não fazer uma lista aí dos produtores e fazer compras coletivas, que é um dos princípios da cooperativa, né? Quando a gente faz compra coletiva, a gente consegue aumentar o volume e reduzir o custo. Redução de custo é vital nesse momento. Com menores vendas, nós teremos um maior estoque de animais na fazenda, né? Se o meu cliente que abate os animais não está conseguindo vender na mesma proporção esses cortes e aumenta o estoque dele, ele reduz a linha de abate e eu, obviamente, fico com mais animais na propriedade. Então, esse momento a gente vai ter mais animais de abate terminados que fatalmente vão ficar um pouco mais nas propriedades. Com isso a gente vai ter um aumento da oferta, a gente vai ter muito mais cordeiro aí no mercado e consequentemente isso traz esse desequilíbrio tão importante na lei da oferta e da demanda e reduz os preços. A gente tem que ficar atento a isso aí.
Os consumidores, por outro lado, eles estão mais preocupados com a saúde e a segurança dos alimentos. Então, se isso está acontecendo, a gente tem que ver isso de uma forma positiva. O mesmo cliente que quer uma denominação de origem, ele quer saber a origem do alimento dele, ou que tem a segurança dos alimentos e que ele está preocupado com a saúde dele, é um cliente que está disposto a pagar por isso. Ficar atento também a meios alternativos de comercialização. É uma oportunidade perfeita para os jovens. Por quê? Já que os nossos clientes não estão indo aos restaurantes, a gente tem que criar meios dos cortes nobres desses produtos chegarem aos consumidores finais em suas residências. Então, o e-commerce está muito em evidência, as entregas, né, o chamado delivery. Então, o jovem, por dominar aí um pouco mais essa comunicação com as pessoas, com o uso das redes sociais, isso é muito importante nesse momento para abrir, né, esse mercado. Tem que ficar muito atento nesse momento também com os custos de produção, principalmente aqueles relacionados à nutrição do rebanho. Por exemplo, eu tenho um pequeno lote de cordeiros aqui na terminação e eu estava focando na terminação precoce utilizando uma dieta em alto grão. Como esse momento eu não vou ter essa necessidade dessa velocidade na terminação, eu preferi o quê? Readaptar os animais ou adaptar os animais ao consumo de dieta de fibra, onde ele vai ter um ganho diário menor, mas isso também é importante o quê? Para quando ele estiver no ponto de abate, quem sabe a gente já não está nesse ato tão grande aí de demanda, tá certo? Então tem que ficar ligado nisso. E o milho que eu utilizaria para eles, para terminar mais rápido, já guardo para uma outra oportunidade. Até porque, como o real está muito desvalorizado, né, a tendência aí que o milho é uma commodity, né, que seja muito vendido e quem sabe a gente tenha um aumento dos preços aqui no mercado interno também. Então, vamos prevenir para não remediar. Então, nesse momento, é muito importante evitar gastos desnecessários. Por exemplo, uma ampliação de um aprisco talvez não seja para você realizar nesse momento. Fique atento, tá? Caso também surja alguma linha de crédito aí que seja interessante para você, talvez seja um capital de giro necessário nesse momento. Então, fique atento às instituições financeiras. Também é um momento muito importante para você ficar somente com os melhores animais. Então, realize um descarte orientado. Consulte os índices zootécnicos do seu rebanho, caso você tenha. Espero que, se não tenha, o faça, porque aí você vai conseguir tomar uma decisão mais acertada. Não só com base no que você acha. Porque às vezes a gente acha muito e quando a gente acha muito a gente sabe pouco. O melhor é você ter o seu índice zootécnico. Se não tem, essa é a hora de começar. Faça o descarte orientado e fique só com os melhores animais. Uma coisa muito bacana que eu acho aqui que eles falam o seguinte: analise o cenário e identifique as necessidades e oportunidades de mudança. Então, por exemplo, se fazer uma pergunta, o que essa crise nos trará de mudança no curto, no médio e no longo prazo, para o setor e para os consumidores? O que vai mudar? Porque alguma coisa vai mudar. Nada será como antes. Cabe a você identificar, corrigir o que está sendo feito de errado e avançar. Os pesquisadores também falam nesse artigo da importância das políticas públicas para a mitigação dos impactos da pandemia. Bom, existem alguns riscos, né? Que a produção de alimentos ela é fundamental
Isso é muito claro. Mas existem alguns riscos, algumas nuances que os gestores públicos têm que ficar ligados nesse momento. Uma é escoamento da produção. Então, o campo está produzindo, essa produção tem que chegar até as cidades. A outra é a logística de abates, né? Como fazer isso para garantir o abastecimento dos nossos clientes, né, das cidades. E esses canais de distribuição, como que esse produto abatido vai chegar até a casa das pessoas que estão nesse momento investindo mais tempo e preparando a sua comida. A gente sabe que a grande fatia, a grande parcela das pessoas que consomem carne de ovino ou de caprino fazem isso num bar, num restaurante, né? E agora é o momento de fazer esse produto chegar à casa das pessoas. Para encerrar, os pesquisadores chamam a atenção para a segurança, né? Para a segurança dos agricultores. Fiquem atentos aos cuidados de higiene, né? No contato com as pessoas, contato pessoa a pessoa. Então, se precisar sair, faça esse contato a 2 metros, né? No mínimo de distância. Receba na propriedade somente aquelas pessoas que são indispensáveis. Disponibilize, né, em fácil acesso água e sabão para que essas pessoas, ao chegarem, possam higienizar suas mãos. Caso seja possível, ative pedilúvios e rodolúvios. Afastar os grupos de risco, então, aquelas pessoas que são grupo de risco, protegê-las melhor. Caso sejam colaboradores, então, nesse momento, proteger essas pessoas. E é mais do que nunca um momento para que os jovens participem das atividades de campo, né? Até como medida de proteger as pessoas do grupo de risco, porque isso é fundamental para reduzir o êxodo rural e eles, com a disposição para o trabalho, com a criatividade, com o uso das ferramentas da tecnologia, das redes sociais, vão poder, né, evoluir essa caminhada que foi feita até hoje. Então, mais do que nunca, gente, é momento de organização, é momento de reflexão, é momento de preparação para dar o salto para o futuro, tá certo? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, por favor, dá o seu like, encaminha para aquelas pessoas que você acredita que vão gostar do tipo de trabalho que a gente desenvolve aqui. Seu apoio é muito importante. Lembrem-se que juntos somos mais fortes. E eu vou lá. Um abraço.